Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cláudia, para quem não me conhece ainda. Sou a professora de vocês de Química, do primeiro ano A, B e C. Além da disciplina de Química, eu ministro também a PL, que é a prática laboratorial, tá bom? Como eu falei no início, a disciplina de Química, 8 pontos vão ser fechados com atividades desenvolvidas no bimestre e 2 pontos com a atividade desenvolvida da PL, tá? Então eu gostaria que vocês participassem também da PL. Vai ter um momento que eu vou divulgar para vocês uma atividade avaliativa da PL, tá? E aí vocês vão ter que me dar esse retorno. O fechamento do bimestre, pessoal, está previsto para o dia 4 de agosto. Então, hoje, após a nossa aula, eu já vou divulgar a nossa segunda atividade do bimestre. E na próxima semana eu vou divulgar as outras duas. Porque são 4 atividades bimestrais, né? Semana passada eu divulguei a primeira. Essa semana eu estou divulgando a segunda. E na próxima semana a terceira e a quarta atividade. Tá bom? Lembrando aqueles alunos que ainda não me entregaram, eu estou à disposição de vocês. Podem me entregar. Tá bom? E só salientando o horário de atendimento. Tem alunos me enviando trabalho domingo, em plena madrugada. Eu não trabalho, o Estado não me paga para me trabalhar no dia de domingo. Então, meu horário de expediente é de segunda a sexta. No sábado, quando a escola tiver expediente, eu também tenho que estar trabalhando. Mas até então está sendo de segunda a sexta, no horário de 8, né, até às 17. No caso, eu já começo a atender até 7h30 da manhã, eu já estou atendendo já. E aí eu peço para vocês obedecer esses horários, porque geralmente o aluno manda o trabalho, ele quer um retorno do professor, né, um ok ou obrigado, alguma coisa. E no domingo eu não estou trabalhando, eu não vou dar esse retorno, né? E o aluno pode pensar assim, a professora é mal educada, não falou nada. Não, no domingo, domingo é meu, então eu vou utilizar para minha vida pessoal. Então, por favor, obedece os horários, entregue só no horário de expediente e aí a gente vai falar a mesma linguagem, ok? A nossa aulinha de hoje, ela é uma aulinha que envolve um pouco a matemática, né? Mas como vocês são bastante espertos, né? Então, o título da aula de hoje é Grandezas Químicas e a conversão dessas unidades de medida. O que são consideradas como grandezas químicas? Como é que ocorre essa conversão? Como eu falei para vocês, meu nome é Cláudia, né? Pode me chamar de Cláudia Simura. E as turmas do primeiro ano eu estou trabalhando em todas, né? Então essa aula foi preparada para o primeiro ano A, B e C. Unidade de medidas. Vamos falar um pouquinho sobre a unidade de medida de massa e de volume. Massa é igual a peso? Professora, massa e peso é a mesma coisa. Não, tá? Massa não é igual a peso. O que significa a palavra massa? Massa, ela é uma grandeza física, tá? Então ela não é uma grandeza química, ela é uma grandeza física e ela permite exprimir a quantidade de matéria contida em um determinado corpo, né? Agora, o peso é diferente. O peso é uma unidade de medida que está relacionado com a intensidade da matéria em relação à gravidade, à gravidade, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, o meu peso é 84 quilos, vamos supor. Não é certo falar, meu peso é 84 quilos. O correto seria, meu peso é 84 quilograma, né? Ou a minha massa, eu peso uma massa em torno de 84 mil quilogramas. Então, existe uma certa contradição entre peso e massa, tá? A massa, ela é uma grandeza física e ela vai exprimir diretamente a minha quantidade de matéria. Por exemplo, o meu peso é diferente, o meu peso
aqui da Terra é diferente do que o peso do espaço. Hoje, o meu peso na Terra, ele é bem maior, é 5 vezes maior do que o meu peso gravitacional, tá? Então, a minha massa hoje aqui, ela é bem maior do que se fosse lá, por exemplo, no espaço. Então, as unidades de medida de peso é dado em quilograma, em grama, em miligrama, né? Em centímetro cúbico. É dado em centímetro cúbico, grama, quilograma, miligrama. Já o volume, ele é uma grandeza física ou uma grandeza química? O volume, ele é uma grandeza física, tá? E ele expressa a extensão, ou seja, o comprimento, a dimensão que um corpo tem. Essa extensão ela está relacionada ao comprimento, à largura e à altura, tá? Então, no Sistema Internacional de Medida, a unidade de volume ou metro cúbico, né? Então, como é que nós vamos determinar isso? Quais são as principais unidades de medida de massa? Então, massa é a quantidade de matéria específica que um determinado corpo possui. As unidades de medida de massa, ela pode ser de duas formas. As unidades múltiplas, né, que é quando eu vou multiplicando, a cada casa que eu avanço eu multiplico por 10, e as submúltiplas, né? Então, olha só, as unidades de massa, eu tenho quilograma, né, é dado em kg, tem um hectograma, Hg, decagrama, em gramas, decigrama, dg, centigrama, cg e miligrama, mg. Então, por exemplo, quando eu tenho uma unidade de medida em quilograma e eu quero transformar para hectograma, eu vou multiplicar vezes 10, tá? Agora, se eu tenho uma unidade de medida de hectograma e eu quero transformar para quilograma, eu vou dividir por 10, tá? Então, no sentido quilograma para miligrama, eu multiplico. No sentido miligrama para quilograma, eu vou fazer o quê? A divisão, né? Então, por exemplo, eu tenho uma determinada quantidade de matéria que está em grama e eu quero transformar para centigrama. Como é que eu vou fazer? Quantas casas decimais eu vou pular aqui? 1, 2. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 10, 100, né? Então, eu vou multiplicar por 100. Se eu tenho de grama e eu quero converter para milograma, eu vou ver quantas casas decimais eu vou pular. 1, 2, 3. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 10, aí 100. 100 vezes 10, 1000, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 1000. Então, se eu quero transformar de grama para miligrama, eu vou multiplicar por 1000. E se for o contrário, se eu quiser transformar miligrama para grama, eu vou dividir, tá? Se for de miligrama para grama, eu vou dividir. Vou dividir por 1000. Então, essas são as unidades de medidas de transformação de massa, né? Quilograma, o símbolo Kg, hectograma, símbolo Hg, decagrama, símbolo DAG, gramas, símbolo G, decigramas, símbolo DG, centigrama, símbolo CG e miligrama, símbolo MG. Então, no sentido de quilograma para miligrama, ocorre o que? A multiplicação. Hello, Moto. E no símbolo, no sentido miligrama para quilograma, vai ocorrer o que? A divisão. Então, eu tenho um exemplo aqui. Quanto equivale 5.000 miligramas, né? Em gramas. Então, o que ele quer? Ele quer a conversão de 5.000 miligramas para grama.
Nesse caso, eu vou multiplicar ou eu vou dividir? É no sentido de miligramas para grama. Então, nesse caso, eu vou fazer a divisão. Quantas casas decimais ocorre aqui? Ocorre 1, 2, 3. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a divisão. O que que eu sei? Eu sei que a cada 1 grama eu tenho 1000 miligramas. Quantas miligramas eu vou ter aqui? 5.000 miligramas. Quando eu tenho 5.000 miligramas, quantas gramas eu vou ter? X. Então, eu vou armar uma regra de 3. 1 grama vai estar para 1000 miligramas, né? 5.000 miligramas vai dar para quanto? Para X. Vou multiplicar meio pelos extremos. 1G, 1 grama, vezes 5.000 miligramas, né? E X vezes 1.000 miligramas. Aí, o que vai acontecer aqui? Vou isolar X. X é igual a 5.000, né? Dividido para 1.000. 5.000 dividido para 1.000 dá igual a 5 gramas. Então, em 5.000 miligramas, eu vou ter quantas gramas? 5 gramas. Observa que foi a conversão de miligramas para gramas. No caso de miligramas para gramas, ocorre o quê? A divisão. E aí eu tenho que saber quantas casas decimais eu vou percorrer. Então, 1, 2, 3, né? O que vai acontecer? De uma casa para outra, eu multiplico por 10. 10. Aí, da primeira casa para a segunda casa, 10 vezes 10 é o quê? 100. Da segunda casa para a terceira casa, eu multiplico por mais 10. 100 vezes 10, 1000. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? A divisão, porque é de miligrama para grama. Agora, em relação à unidade de volume, né? Como é que ocorre essa unidade de conversão? Para converter o volume de uma unidade para outra, basta seguir a mudança de escala, conforme mostrado no esquema abaixo. Sempre faça o inverso para reverter a mudança que tenha feito. Ou seja, se você multiplicou por 1000 para converter de litros para mililitros, então divida por 1000 para converter de mililitros para litros. Quais são as unidades de medida de volume? Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro, tá? Então, sempre a mesma linha de raciocínio da massa. De quilolitro para hectolitro, eu vou multiplicar por 10. De hectolitro para decalitro, multiplico por mais 10. De litro para decilitro, multiplico por 10. E de decilitro para centilitro, multiplico por mais 10. E de decilitro, de centilitro para mililitro, multiplico por mais 10. Agora, se for ao contrário, se for para converter, né, de mililitro para litro, o que eu vou fazer? Vou fazer a divisão. E aí eu venho aqui. Eu quero converter uma medida de mililitro para litro. Qual é a distância? Quantas casas eu vou pular de mililitro para litro? Vou pular 1, 2, 3. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 10, né? 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, nesse caso, eu vou dividir. Quando a unidade de medida for de mililitro para litro, eu faço a divisão, ok? Aí, eu tenho um exemplo aqui. Quanto equivale 5.000 ml em litros? O que vocês têm que entender? Quando eu tenho 1 litro, quantos ml eu vou ter? A cada 1 litro, eu vou ter 1.000 ml. Olha só. Onde é que está o litro aqui? Está aqui. Onde é que está o ml? Aqui, né? Então, a cada 1 litro, eu vou ter 1.000 ml. Mas como assim, professora? Eu tenho 1 litro. E aí, eu quero converter de 1 litro para ml. Vamos lá. Eu tenho quantas casas do litro até o ml? Até o mililitro? Tenho 1, 2, 3. Aí, eu vou multiplicar 10
vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então, se eu tenho 1 litro, quantos ml eu vou ter? 1 vezes 1000 é igual a 1000 ml. Então, a cada 1 litro, eu vou ter 1000 ml. Qual o valor que eu tenho que fazer a conversão aqui? 5.000 ml. Se eu tenho 5.000 ml, quantos litros eu vou ter? X, né? Então, 1 litro vezes 5.000, e aí x vezes 1000. Uma velha regrinha de 3. Então, isolando x, x vai ser igual a 5.000, porque 5.000 vezes 1 é igual a 5.000. E vou dividir por 1000. 5.000 dividido para 1000 é igual a 5 litros. Então, 5 ml é equivalente a 5 litros, tá? Aqui também tem uma regrinha básica que dá para vocês fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. 1 litro é equivalente a 1000 ml. 1 metro cúbico é equivalente a 100.000 ml, tá? E 1 ml é equivalente a 1 centímetro cúbico. E aí vamos lá para a gente fazer a conversão aqui. Então, nessa aula vocês aprenderam, né, a simbologia, que é a capacidade entre 1 litro e 1 mililitro. Né? O litro, a unidade de medida é dado em L, e mililitro em ml. Então, aqui eu tenho uma vasilha e ela tem a capacidade de conversão de até 1000 mililitros, ou 1000 ml, ou 1 litro. Qual é o valor em litro equivalente a 800 ml? Então, eu tenho 800 ml e eu quero converter para litro. Quando eu tenho ml e faço a conversão para litro, eu vou fazer a divisão. Então, olha só, 800 ml dividido para 1000 vai dar equivalente a 0,8 litros. Então, em 800 ml desse líquido, desse volume, eu vou ter aproximadamente 0,8 litros. Aí vamos converter agora. 1000 ml tá para quantos litros? 1000 ml tá dividido para 1000. Então, a cada 1000 ml eu tenho 1 litro. 900 ml eu tenho quantos litros? É só dividir. 900 para 1000 é igual a 0,9 litros. 700 ml para litros, eu vou dividir 700 dividido para 1000, vai dar 0,7 litros. 600 ml para litros, eu vou dividir 600 dividido para 1000, é igual a 0,6 litros. 500 ml para litros, eu vou dividir 500 dividido para 1000, vai dar 0,5 litros. 400 ml para litros, vou dividir 400 dividido para 1000, vai dar 0,4 litros. 300 ml, vou dividir 300 para 1000, vai dar 0,3 litros. 200 ml para litros, vou dividir 200 dividido para 1000, vai dar 0,2 litros. 100 ml para litros, vou dividir 100 dividido para 1000, né? Vai dar 0,01 litros, ok? Então, pessoal, resumindo, né, conversão de medida de massa e volume. A massa é a quantidade da matéria específica. Ela pode ser dada em tonelada, pode ser dada em quilograma, em grama, em miligrama. Já as unidades de medida de volume é a extensão, né, que uma determinada matéria possui. Essa extensão ela pode ser dada em metros cúbicos, em decímetro cúbico ou em centímetro cúbico. Vamos fazer a conversão aqui. Qual é a massa de 0,700 kg em gramas? Então, ele quer o quê? Converter quilogramas para gramas. O que que vocês entendem? Quando eu tenho 1 quilograma, quantas gramas eu vou ter? 1000 gramas. Então, olha, observa aqui. A casa de 1 quilograma para grama, quantas casas eu tenho? Só uma. Quando eu vou fazer a conversão aqui, eu vou fazer o quê? No sentido de quilograma para grama, eu vou multiplicar. Vou multiplicar por quanto? Por 1000. Então, eu tenho 1 quilograma, dá para quantas gramas? 1000 gramas. Só que ele me deu
quantos quilogramas? 0,750 quilogramas. Quando eu tenho 0,700 quilogramas, quantas gramas eu vou ter? X. Aí eu vou multiplicar meio pelos extremos, 0,750 vezes 1.000 e 1 vezes x. Então, x vai ser igual a 750 gramas. Observa aqui, ó, que nesse esquema aqui de massa, de tonelada para quilograma, eu vou multiplicar por 1.000. De quilograma para grama, vou multiplicar por 1.000. E de grama para miligrama, vou multiplicar por 1.000. Nesse caso, ele quis fazer a conversão de quilograma para grama. Quantas casas aqui eu vou pular? Só uma. Então, eu vou pegar a quantidade de quilograma que ele me deu e vou multiplicar por 1.000. Então, 0,750 quilograma é equivalente a 750 gramas, tá? Esse outro exemplo aqui, qual é a massa de 1.200 miligramas em gramas? Então, ele fez ao contrário. Ele quer que vocês façam a conversão da massa de 1.200 miligramas para grama. Quando eu quero converter miligrama para grama, eu vou dividir por 100, tá? Então, vamos armar uma regrinha de 3. Quando eu tenho 1 grama, eu tenho 1.000 miligramas, né? Agora, eu tenho o quê? Qual foi a quantidade que ele me deu de massa da matéria? 1.200 miligramas. 1.200 miligramas tá para quanto? Tá para x, que eu não sei quantas gramas eu vou ter em 1.200 miligramas. Aí eu multiplico meio pelos extremos. X é igual a 1.200 dividido para 1.000. Quantas gramas eu vou ter em 1.200 miligramas? 1,2 gramas, tá bom? E nesse outro exemplo aqui, ele quer a conversão agora de volume. Como é que eu faço a conversão do volume? De metros cúbicos para litros, eu vou multiplicar por 1.000. De litros para ml, multiplico por 1.000. Se for ao contrário, metros cúbicos para litro, eu vou dividir por 1.000. E se for de litros para metros cúbicos, divido por 1.000 também. Então, ele disse que eu tenho um volume de 50 centímetros cúbicos. E ele quer que transforma para 1.000. O que que eu vou fazer? Eu sei que a cada 1 litro, eu tenho quantos centímetros cúbicos? Tenho 1.000 centímetros cúbicos. Olha só, é só multiplicar. Eu tenho 1 litro vezes 1.000 é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, a cada 1 litro, eu vou ter 1.000 centímetros cúbicos. Qual foi a quantidade de centímetro cúbico que ele me deu para fazer a conversão em litros? 500 centímetros cúbicos. Então, 500 centímetros cúbicos está equivalente a quantos litros? A x. Então, eu vou multiplicar meio pelos extremos novamente. 1 vezes 500 é igual a 500. E x vezes 1.000 é igual a 1.000. Aí, eu vou isolar. X é igual a 500 dividido para 1.000. Então, x é igual a 0,5 litros. Ou então, você pode fazer a conversão aqui, né? Se ele está em centímetro cúbico e eu quero converter para litro, eu vou fazer o quê? A divisão. Para quanto? Para 1.000. É só pegar 500 direto e dividir para 1.000, ok? Aí, ele pediu também para fazer a conversão de 750 ml para litros. Eu vou multiplicar ou vou dividir aqui? Vou dividir, porque ele quer que faça a conversão de ml para litros. Quantas casas decimais eu vou pular? Só uma. Então, eu vou dividir para 1.000, né? Então, eu faço uma regrinha de 3. 1 litro tá para 1.000 ml. 750 ml vai dar para quantos litros? Para x, né? Aí, eu vou dividir 750 para 1.000, vai dar 0,750 litros. Ok? A outra unidade de medida que vocês também precisam saber é densidade. Densidade, muitas vezes a pessoa fala assim, o meu corpo, ele é mais pesado. Por exemplo, assim, eu falo assim, o algodão, ele é mais pesado do que o ferro. Isso está relacionado à densidade. Então, o correto seria falar assim, o ferro é uma matéria mais densa do que o algodão, né?
Então, o que é a densidade? A densidade é uma grandeza física também, ela não é uma grandeza química, tá? Ela expressa a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Então, a densidade é a relação da massa de uma determinada matéria, de um determinado corpo, pelo volume dele ocupado, tá? A densidade, essa grandeza pode ser enunciada pela seguinte forma: a densidade ou a massa específica é a relação entre a massa e o volume de determinado material, seja esse material no estado sólido, ou seja esse material no estado líquido ou no estado gasoso. Matematicamente, como é que ficaria a fórmula da densidade? Densidade é igual a massa dividido por volume, tá? Então, D significa símbolo da densidade, M minúsculo, a massa do objeto ou da substância que eu estou analisando, e V, volume dessa substância. Então, essa equação ela é uma equação matemática, ela é inversamente proporcional ao volume, né? São grandezas diretamente inversamente proporcional, ou seja, se eu tenho uma massa maior, para mim ter uma massa maior, o volume tem que ser o quê? Tem que ser menor. Então, são grandezas inversamente desproporcionais. Isso significa que quanto menor o volume ocupado por determinada massa, maior será a densidade, tá? Então, quanto menor o volume, maior a densidade. Quais são as unidades de medida de densidade? A densidade ela pode ser dada em quilograma ou metros cúbicos, gramas ou centímetro cúbico, gramas ou mililitro. No caso dos gases, a unidade da densidade de um gás é dada em gramas por litro. Vamos refletir aqui uma seguinte situação. O que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Se eu colocar na balança, o que vai pesar mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Olha só, nenhum dos dois vai pesar mais, porque o peso ele é o que? Ele é o mesmo. Eu tenho 1 kg de algodão, quando eu tenho 1 kg de algodão, eu vou ter o que? 1 kg de chumbo. Agora, o volume ocupado pelo algodão, ele vai ser maior do que o volume do chumbo. Eu preciso, às vezes, uma pequena amostra de chumbo para dar 1 kg, né? Já eu preciso de uma quantidade maior de algodão para dar 1 kg de algodão. Então, tanto o chumbo como o algodão possuem a mesma massa. Quando eu tenho 1 kg de algodão, eu tenho 1000 gramas de algodão. Quando eu tenho 1 kg de chumbo, eu tenho 1000 gramas de chumbo. Então, não confunda. Tanto o chumbo como o algodão, eles vão possuir a mesma massa. Porém, a diferença está na densidade, pois o chumbo se concentra em um volume muito menor que 1 kg de algodão, né? Então, o chumbo ele é muito mais denso do que o algodão. Então, por isso, ele vai ocupar um lugar menor, né? Um comprimento, uma extensão menor. Portanto, a densidade do algodão é pequena, porque sua massa se espalha em grande volume. Desse modo, é possível ver que a densidade de um material irá depender do volume por ele ocupado. Então, olha só, se eu pegar 1 kg de algodão, eu vou ver que o espaço que ele vai ocupar é maior do que o espaço ocupado por 1 kg de chumbo, porque o chumbo possui uma densidade maior, né? Então, ele vai ocupar o quê? Um pequeno espaço. Por ele ser mais denso, ele não precisa ocupar um grande espaço, um grande volume. Então, podemos dizer que o volume é uma grandeza física que varia com a temperatura e a pressão. Isso significa que a densidade também irá ser influenciada de acordo com a temperatura e com a pressão imposta a cada material. Então, o volume ele é uma grandeza física e ele não é fixo, né? Ele ocorre variação. Essa variação vai depender da temperatura e da pressão na qual o sistema está armazenado. Exemplo disso,
Quando a água está sobre a temperatura de aproximadamente 4 graus Celsius e sobre uma pressão a nível de mar que é igual a 1 atm, a sua densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico. No entanto, no estado sólido, isto é, em temperatura abaixo de 0 graus Celsius, ao nível do mar, a sua densidade mudará. Ela diminuirá para 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, o que vocês têm que compreender daí? Quando eu tenho a nível de mar, né, a pressão atmosférica, ela está em torno de 1 atm. Né? Agora, quando eu tenho... para mim pedir, e a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico, isso a nível de mar. Agora, se a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius, a minha densidade não vai ser mais 1 grama por centímetro cúbico. Ela vai ocorrer o quê? A variação. Né? Então, a densidade ela vai o quê? Ela vai diminuir. Se a temperatura diminuiu, consequentemente, a densidade dessa substância, ela também vai ocorrer uma alteração. E no caso da água, como ela vai atingir uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius, a densidade dela vai ficar menor do que a densidade da água a nível do mar. O material mais denso afunda e o menos denso flutua. Então, geralmente é assim. Quando eu estou analisando a relação da densidade, a densidade é uma grandeza física, né? E ela vai determinar aquelas substâncias que possuem densidade menor, elas tendem a flutuar. E as substâncias que possuem densidade maior, elas tendem a afundar. Eu posso pegar o gelo em duas situações, em uma ele vai afundar e o outro ele vai flutuar. Por exemplo, quando eu pego o gelo, né, e coloco na água, o que vai acontecer? O gelo flutua quando é colocado na água, só na água pura, entendeu? Porque o que vocês vão entender? Se o gelo ele flutua, é porque a densidade do gelo é menor do que a densidade da água. Então, a água tem uma densidade em torno de 1 grama por centímetro cúbico, isso a nível de mar. Se o gelo vai flutuar, logicamente, a densidade do gelo vai ser menor do que 1 grama por centímetro cúbico, né? Agora, se eu pego o gelo e coloco na bebida alcoólica, seja no uísque, seja na cachaça, o que vocês vão observar? Vocês vão observar que o gelo vai afundar, né? Então, a densidade e a grandeza que ela vai explicar esse fato. No caso do gelo na bebida alcoólica, o que vai acontecer? Ele vai afundar. Então, se ele afunda, é porque a densidade dele é maior do que a densidade da bebida, né? Então, nesse caso aqui, vai depender das condições de temperatura, das condições de pressão, condições do líquido que eu estou analisando. Mas o que vocês têm que ter em mente é que densidade, ela é uma grandeza física e ela é determinada pela massa de uma substância em relação ao volume. E são grandezas inversamente desproporcional. Né? Tem um exemplo aqui. Qual a densidade em gramas por centímetro cúbico de uma solução de volume igual a 5 litros e massa igual a 400 gramas? Então, ele quer que vocês determinem o valor da densidade. Qual é a fórmula da densidade? D é igual a M sobre V. M é quem? É a massa da substância. Qual é a massa que ele me deu aqui? 4.000 gramas. Qual o volume? 5 litros, né? Só que, aí ó, como é que ficaria? Só que ele pediu volume para ser transformado para centímetro cúbico. Então, eu tenho 5 litros. Para centímetro cúbico, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar 5 vezes 1.000. 5 vezes 1.000 é igual a 5.000, né? Então, a densidade é a relação da massa sobre o volume. Qual o valor da massa? 4.000 gramas. E o volume? 5.000 centímetros cúbicos. Lembrando que ele me deu o quê? Ele me deu 5 litros, só que ele pediu para fazer a conversão para centímetro cúbico. Então, eu vou converter 5 litros para centímetro cúbico, que é equivalente a 5.000 centímetros cúbicos. Então, D é igual a 4.000 dividido para 5.000 é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, esse é o valor da densidade nesse exemplo.
Agora eu vou trabalhar um pouquinho uma segunda unidade de medida chamada pressão. Quimicamente, o que seria pressão? Pressão é a unidade de medida, é a força aplicada, né, a um determinado corpo, a uma determinada superfície. Então, a pressão ela vai depender da quantidade da força aplicada. Quanto maior a força, maior vai ser o valor da pressão, né? Quais são as unidades de medida de pressão? A pressão ela pode ser dada em atm, é a nível de mar, né? Em milímetros de mercúrio, mmHg, ou em centímetro de mercúrio, ou em pascal ou quilopascal, tá? Essas são as unidades de medida de pressão. Vamos fazer a conversão. Um atm equivale a 101,325 kPa. Um atm também equivale a 101,325 pascal. Um atm é equivalente a 760 milímetros de mercúrio e um atm é igual a 76 centímetros de mercúrio. Então, vamos fazer uma conversão aqui. Vamos transformar 2 atm em quilopascal. Quando eu tenho 1 atm, quantos quilopascal eu vou ter? 101,325 quilopascal. Então, basta montar a seguinte regra de 3. A cada 1 atm, eu tenho 101,325 quilopascal. Se eu tenho 2 atm, eu vou ter x quilopascal. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 101,325 é equivalente a 202,750 kPa. Então, quando eu tenho 2 atm, eu tenho 202,650 kPa. Agora, vamos transformar 200 milímetros de mercúrio em centímetro de mercúrio. Como é que vamos fazer essa relação? Eu sei que, utilizando as relações fornecidas acima, inicialmente devemos converter 200 mg para 1 atm por meio da seguinte regra de 3. Então, eu tenho 1 atm é equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Qual foi o valor que ele me deu aqui de milímetros de mercúrio? 200 milímetros de mercúrio. Então, em 200 milímetros de mercúrio, eu vou ter x. Aí, vou multiplicar meio pelos extremos. Vou dividir 200 por 760, vou ter 0,26 atm, tá? Pessoal, agora eu vou divulgar para vocês a nossa segunda atividade. Todas as atividades do bimestre eu estou utilizando o nosso livro didático, tá? Então, vocês vão lá no capítulo 2, que começa na página 20. Aí nós vamos começar a nossa atividade aí. Então, lá na página 20, vocês vão pegar e vão fazer uma leitura da página 20, 21, 22 e 23. Aí e 24 também. Então, tudo isso aí vai ser feito leituras. Lá na página 25, vocês vão fazer a atividade 2. Faz parte da atividade 2 a questão número 1, questão número 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, na página 25 do livro, vocês vão responder as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, vão fazer a leitura da página 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Aí, vamos terminar a nossa atividade com quais questões? Vocês lá na página 33, vocês também vão resolver a questão 10, questão 11, questão 12, 13, 14, né? E a questão 17, tá? Então, essa é a nossa segunda atividade. Eu não vou fazer videoconferência hoje com vocês, porque são bastante atividades que vocês têm que fazer. Vocês têm que assistir essas videoaulas, tanto a que eu indico para pré-aula, quanto a que eu gravo, tá? E aí vocês precisam fazer essa atividade para não deixar acumular, porque na próxima semana eu vou divulgar mais 2 atividades. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e uma boa tarde.